Está começando, pode começar. Então, boa noite. Estamos dando início, então, a mais uma parceria entre o Núcleo de Estudos Críticos da Contemporaneidade, o NEC, e o canal Vitrine do Giba, né? O que caracteriza essa parceria, então, né, é a possibilidade de divulgação via YouTube das reuniões justamente do grupo de pesquisa, né, do núcleo do NEC, do Núcleo de Estudos Críticos da Contemporaneidade. Na reunião de hoje, nós estamos dando início a uma programação específica desse primeiro semestre de 2024. Né? Na reunião anterior, também disponível no canal Vitrine do Giba, nós fizemos aqui, né, um debate a partir de uma síntese de textos, né, que nós trabalhamos no semestre passado, né, cuja temática foi a teoria crítica e a dimensão histórica do capitalismo. Né. Essa é uma temática que estará sempre presente como pano de fundo, né, de boa parte das nossas reuniões, de boa parte, então, dos debates do NEC, né? Inclusive hoje. É claro que a temática de hoje é uma temática focada, e essa vai ser a característica de boa parte das nossas atividades nesse primeiro semestre, é uma temática, então, focada nas problemáticas da sociedade brasileira, sempre dentro dessa perspectiva, tentar compreender criticamente, ou seja, tentar entender por que nós estamos vivendo num momento histórico com determinadas características, né? E aí já disse qual é a perspectiva, ou seja, né, é a compreensão, né, da nossa atualidade a partir de perspectivas que têm uma base histórica. É claro que essa abordagem da dimensão histórica pode aparecer com maior ou menor ênfase em função dos autores que a gente vai estar discutindo, enfim, né? e dos temas mais específicos. Tá? Hoje, nós vamos discutir um autor aqui que já esteve presente em outros momentos que a gente ainda não disponibilizava gravações aqui, no momento até que nós éramos um outro... Né, é a fase anterior do NEC. A fase anterior do NEC era ser um grupo de pesquisa chamado Comunicação e Sociedade do Espetáculo, que era vinculado ao programa de mestrado da Faculdade Casper Líbero, né, onde nós já discutimos em alguns momentos trabalhos do Florestan Fernandes, né, e também, já no próprio NEC, né, nós discutimos, mas não disponibilizamos, né, não existe gravação a respeito disso. Tá? Nós discutimos vários capítulos, né, a obra mestra do Florestan Fernandes, né, a obra-prima do Florestan Fernandes, né, a Revolução Burguesa no Brasil, né, cujo subtítulo é Ensaio de Interpretação Sociológica, é onde, né, o Florestan Fernandes ele faz uma síntese da sua visão, né, a respeito do desenvolvimento da sociedade brasileira, fundamentalmente o processo de desenvolvimento do capitalismo na sociedade brasileira, com as suas especificidades, porque ele justamente está tentando compreender, né, a partir dessa visão dos vínculos entre capitalismo, desenvolvimento do capitalismo, né, e o processo a partir do qual a burguesia se transforma em classe dominante, tá certo? A Revolução Burguesa para o Florestan Fernandes, no sentido bem abrangente do termo, tá? No sentido lato do termo, não no sentido estrito, tá? Né? É a Revolução Burguesa entendida enquanto um processo histórico que vai variar de país para país, né? No Brasil tem a ver com as características, né, de um país colonizado, de um país dependente, né, de um país que durante muito tempo foi um país escravista, enfim, né, com todas essas características. Então, a Revolução Burguesa no Brasil, ela não é uma revolução, né, que conseguiu desenvolver aqui as características de um processo de emancipação nacional, né, e de desenvolvimento de uma sociedade democrática, ainda que dentro dos marcos da sociedade capitalista, como aconteceu em alguns países capitalistas mais desenvolvidos, de diferentes maneiras, né, em especial, que é o caso paradigmático, que é o caso da França. Certo? Essa obra do Florestan, né, ela vai até mais ou menos ali metade, um pouquinho depois, enfim, né, mas não chega nem até o final, tá certo? Da década de 70 do século passado. Né? Nós também ainda, em outros momentos aqui das reuniões do NEC, né, nós trabalhamos com uma outra obra do Florestan, claro que aí é um texto mais específico, é um texto
de análise histórica, mas de conjuntura, né, intitulado Nova República, interrogação, que é uma reflexão, então, sobre uma reflexão crítica, questionadora do Florestan, né, a respeito, então, né, da transição, entre aspas, isso que é isso que ele está problematizando, né, da ditadura para um período democrático, e ele vai já naquele momento, que é um texto de 85, se eu não me engano, né, tá? Bem no comecinho da chamada Nova República, ele está questionando o fato de que não é, né, que tudo indica que não estaríamos vivendo, né, o princípio, a implantação efetiva, né, de uma nova república, de uma república democrática, de uma república que apontasse aí para um processo também de emancipação nacional, e etc, etc, etc. Né? Enfim, hoje a gente, então, né, vai trabalhar, pegando o período intermediário, né, entre o final dos anos 70 e a metade da década de 80, é um texto do Florestan, do início da década de 80, né, onde, então, o que estava em questão, né, é se a ditadura terminaria e de que maneira, qual o significado desse fim da ditadura, por isso ele colocado aí entre aspas, ou, né, se haveria uma continuidade da ditadura. Né. No fundo, o que o Florestan vai estar dizendo é que a ditadura ela acaba, mas não acaba. Né. O que ele chama, isso está muito fortemente presente na obra dele, Revolução Burguesa no Brasil, tá? Né? Do Estado autocrático burguês, né? Cuja concretização que demorou todo um processo, que levou, né, todo um processo histórico para se concretizar efetivamente. A concretização se deu justamente no período da ditadura militar, tá? Né? E o Florestan Fernandes vai enxergar uma continuidade em outras bases desse Estado democrático burguês, né? Durante a partir da nova república. Né? A intenção hoje, tá, né, é a gente dialogar aqui, né, com esse texto do Florestan. Tá, qual o texto do Florestan? Né? O capítulo 1 do livro A Ditadura em Questão, né, que é um capítulo onde ele vai estar abordando a crise ou continuidade da ditadura, para a gente lançar algumas questões, tá certo? Tá? Alguns temas para reflexão, né, a respeito da atualidade da sociedade brasileira, fundamentalmente, então, esse período, né, do Brasil pós-golpe de 2016. Ninguém está dizendo que o Florestan tinha, né, poderes de prever o futuro, tá certo? Então, né, já, né, basta a gente ler o Florestan para a gente ter uma visão que antecipava aquilo que aconteceu na sociedade brasileira no período posterior a esses textos que o Florestan escreveu, ou no período posterior ao próprio falecimento do professor Florestan Fernandes, que se deu em 1995. Tá? Mas a ideia aqui é, né, questões colocadas pelo Florestan, né, até em função dessa questão da continuidade do Estado autocrático burguês. Depois a gente vai, né, abordar aqui com um pouquinho mais de calma o que seria, né, esse Estado autocrático burguês. Né? Então, tá, o quanto essas observações, esses questionamentos, né, o quanto algo que tem a ver com esse conceito, né, de Estado autocrático burguês, ele pode servir de base, né, ou não, né, servir de base ou não, tá, para interpretações, ou para uma interpretação, né, a respeito aí da situação brasileira a partir aí, né, do golpe de 2016, enfim. Não vamos, em princípio, fazer uma discussão específica sobre né, as características do golpe de 2016, isso demandaria um outro debate, né? Mas é isso, tá? Então, né, nós vamos... agora tem uma questão para o Gilberto. Ah, tá certo, eu estou fazendo errado aqui. É isso. É isso, tá certo. Tá. Então vamos dar sequência, né, que eu ia perguntar para o Gilberto como é que faz para passar o próximo slide aqui, mas eu já estou vendo, né, como isso é, como acontece. Então, bom, antes da gente entrar, né, no Florestan propriamente, a gente entrar na abordagem da obra do Florestan Fernandes, né, tá? Só relembrar qual é o propósito mais geral dessa nossa discussão de hoje, que em algum grau já mencionei. Né? A partir de um diálogo, então, com a perspectiva da sociologia crítica,
né, a gente retomar essa proposta da sociologia crítica, em especial do professor Florestan Fernandes, mas que é de outros autores também, como o próprio Ottaviani, que trabalhou durante muito tempo, né, em diálogo com o próprio Florestan Fernandes e daí por diante, né, tá? E que é a proposta da própria teoria crítica, que tem a ver, né, com o nosso debate anterior, né, sobre a questão da teoria crítica da dimensão histórica do capitalismo. Tá? Então, uma característica fundamental do pensamento crítico de modo geral é que aqui o foco é mais, né, na visão sociológica, né? Tá? Porque o Florestan, né, claro que não é uma visão da sociologia restrita, é só sociologia, né? Mas, enfim, tá? Mas a base é uma reflexão, né, que se propõe a compreender em diálogo também com outros campos aí das próprias ciências humanas e daí por diante, né? Tá? Mas, em especial com a história, com a ciência política, enfim. Né? Mas né, como pensar, então, criticamente a conjunturas específicas, momentos históricos específicos, tá? Né? A partir de uma visão mais abrangente sobre os períodos históricos. Tá? Só, né, aproveitando para a gente chamar a atenção também, dentro desse diálogo com a teoria crítica, né, para o Guy Debord, né, que é um autor que durante muito tempo foi a principal referência, né, no caso do grupo de pesquisa Comunicação e Sociedade, do espetáculo, né, porque era um grupo de pesquisa vinculado à comunicação, programa de mestrado em comunicação da Faculdade Casper Libero, mas que nós procurávamos também, né, um diálogo com, né, uma temática mais abrangente, mais sociológica, né, que ainda que o Debord não seja um sociólogo estrito sensu, né, ele não tinha, inclusive, formação acadêmica, só começou a estudar direito e daí por diante, tá? Né? Mas ele desenvolveu, né, no livro Sociedade do Espetáculo, toda uma reflexão sobre a fase contemporânea do capitalismo, para ele marcada pela sociedade do espetáculo. Não vamos entrar aqui muito nesses detalhes, tá? Mas uma característica da sociedade do espetáculo, né, que é quando, né, as relações sociais elas se estabelecem por intermédio da produção e do consumo de imagens, porque essa produção e consumo de imagens está associada à produção e consumo de mercadorias, tá certo? Então, há um esvaziamento da historicidade, que é uma característica da própria sociedade, capitalista, né? Tá? Reconhecer que houve história, porque houve o surgimento do capitalismo, mas, né, tá? O capitalismo seria o auge, né, do processo histórico de evolução, né, para usar um jargão, né, de nós seres humanos, tá? Então, né, da sociedade capitalista não seria possível e nem necessário, né, tá, que aconteça uma superação, né, tá? Né? Então, a teoria crítica se propõe a refletir a respeito disso e questionar, né, chamando a atenção que todas as sociedades são sociedades históricas, consequentemente passíveis de mudanças, que não quer dizer que essas mudanças acontecerão inevitavelmente e que tipo de mudanças serão essas, que essas mudanças serão para melhor e daí por diante, né? Mas toda uma perspectiva da sociedade, da teoria crítica, né, de uma transformação no sentido de uma sociedade mais racional, para retomar um tema do Horkheimer, que foi um autor discutido bastante aí na nossa reunião anterior. Então, a sociedade do espetáculo, até em função da sua ênfase, né, na produção e consumo de mercadorias, né, essa ideia de esvaziamento da historicidade, né, porque as imagens, assim como as mercadorias, elas são substituídas imediatamente, né? Tá, o Debord não viveu, né, esse momento de internet, né, e daí por diante, tá certo? Onde, né, tá, a cada, né, fração de segundos, tá certo? Há novos apelos para consumo, novas imagens sendo produzidas, consumidas e circuladas, etc. É como se a gente vivesse mesmo no presente perpétuo, que o próprio Debord já chamava a atenção, né? E a possibilidade, né, já que a nossa relação, né, tá? Quando a gente vai de alguma maneira levar em consideração alguma historicidade, tá? Né? A historicidade, ela, né, quando a gente vai falar de um passado, é um passado né, que a gente vai entrar em contato via imagens. Consequentemente, é um passado que pode ser reescrito o tempo todo, né? Assim como nós sabemos o quanto, né, infelizmente, nós vivemos a esse processo, né, de se recontar o próprio período que nós vamos trabalhar hoje aqui, né, que é o período da ditadura militar. Né? Ou mesmo essa dificuldade para a gente compreender, né, o momento histórico da sociedade brasileira, né, tá? Né? A visão mais crítica, quer seja do ponto de vista teórico, quer seja do ponto de vista político, né, tá? Né? Enfatizou muito ali nas conjuntura de 2015, 2016, né? Não vai haver golpe, depois, bom, teve golpe, né? E talvez um pouco até 2017, né? Que vivemos um golpe em 2016, mas parece que já não, parece que não, né? Mas no fundo parece que já não, né? Tá? Mesmo, né?
mesmo, enfim, não vou entrar também aqui nos detalhes, né, mas mesmo algumas correntes políticas, né, que falaram, né, que clamaram contra o golpe, parece que hoje já não é mais muito conveniente, né, do ponto de vista, assim, uma visão política mais imediatista, né, relembrar para fazer alianças e daí por diante, né, relembrar essa questão, né, tivemos um golpe, talvez um golpe sui generis e daí por diante, né, mas enfim, né, tivemos, né, pessoas que participaram do golpe, ou pessoas que apoiaram o golpe, e tivemos tentativas de golpe depois, várias, eu diria até, né, eu diria que até nós tivemos várias, né, tá? Tentativas de golpe, a mais evidente aí, né, no dia 8 de janeiro aí, né, do ano passado. Então, essa é a questão. Né? Essa questão é tentar estabelecer possibilidades de comparação, não de identificação, né? Possibilidades de comparação entre o período final, né, da ditadura militar e esse período aí, a partir de 2016, né, esse período pós-golpe. Né? Nesse sentido, então, da gente tentar chamar atenção para algumas possibilidades de aproximação entre a visão que vamos trabalhar daqui a pouquinho, né, a respeito do que seria esse Estado autocrático burguês, né, e a própria atuação política dos militares, porque é disso que o Florestan Fernandes está falando, né, ao falar sobre a ditadura militar, tá? E são esses pontos que nós podemos retomar. Né? Houve uma retomada do Estado autocrático burguês no período 2016, especialmente a partir aí, né, de 2018, né, não que os militares tenham deixado de atuar politicamente, né, mas, né, retomou-se algo muito próximo àquilo que acontecia no período da ditadura militar, né, tá certo? A ocupação mesmo, né, de cargos importantes, né, não exclusivamente, mas fundamentalmente do poder executivo, né, tá certo, né, por militares, e nós tivemos aí, né, um militar ocupando, ou um ex-militar que seja, né, ocupando, mas como representante dos militares, enfim, né, ocupando aí a presidência da República a partir de 2018, é isso, né? Enfim, a eleição de 2018 a partir de 2019. Né? Bom, o que é, né, mencionar um pouquinho, né, o que é esse Estado autocrático burguês, tá certo? Né? É a ideia de um Estado que, em alguns momentos, não exatamente no período da ditadura, mas vá lá, né, que em alguns momentos, como da nova República, e hoje, talvez, né, tá, a partir, né, das eleições de 2022, tá certo? Né, tem toda uma dimensão de uma aparência, né, tá, né, tem a preservação de tem a preservação, não, né, tem a existência de alguns elementos do Estado democrático de direito, certo? Então, essa é a questão, né? Então, hoje, né, houve uma preservação ou uma retomada de elementos do Estado democrático de direito, como isso teria acontecido, né? Talvez na fase inicial da ditadura, mas com certeza, né, tá certo? No período entre 68 e 78, 69 e 78, né, onde, salvo engano meu, a vigência do AI-5, né, não dá para dizer, né, não dá para dizer, né, embora tivesse eleições, mas enfim, né, era muito difícil isso, né, enfim, né, então, né, período ditatorial propriamente dito, né, ou seja, período autocrático. A questão do Estado autocrático burguês é que, né, em diferentes graus e diferentes maneiras, tá? A burguesia faz tudo que está ao seu alcance, e o que está ao seu alcance vai depender de conjunturas históricas específicas, de períodos históricos específicos, para ela monopolizar o exercício do poder, certo? Não necessariamente porque, né, os ocupantes do Estado serão representantes da própria burguesia, ou seja, burgueses propriamente ditos, porque de modo geral não é isso que acontece, né? Tá? Nos períodos ditatoriais e, né, no que nós vivemos aí, né? 2019, 2021, na forte presença de militares, né, no poder e daí por diante, ainda que não da mesma maneira, né? Tá? Que no período aí da própria ditadura militar, mas essa questão mesmo, né? Né, de você tentar evitar ao máximo possível, né, tá, um exercício, né, da democracia propriamente dita, ainda que dentro dos moldes de uma sociedade capitalista, ou seja, né, a participação ativa das classes populares, inclusive, né, no Estado. Né, inclusive no Estado. Tá? Porque o que vai marcar a sociedade brasileira, né, isso aí já é Florestan Fernandes propriamente dito. Tá? Essa ideia, né, de uma guerra civil permanente que nós vivemos, né, de diferentes maneiras, às vezes, né, mais explicitamente mesmo, né, no campo político e daí por diante, né, às vezes disfarçada, né, como combate à criminalidade, e etc, etc, etc. Tá? Né? Seria
uma luta contra a Revolução Democrática, a presença dos trabalhadores na sociedade civil, nas diferentes instituições da sociedade, né? Que é esse conceito aí da sociedade civil, que depois a gente retoma, e uma tendência, né, para a autonomia do aparato repressivo. Vai variar o grau, tá certo, né? Mas nós vivemos, infelizmente, isso, né? Tá? Tentativas de controlar o aparato repressivo, né? O aparato repressivo sempre tentando fugir, né, dos mecanismos aí de controle da sociedade. Né? O próprio Florestan chama a atenção de diferentes maneiras o quanto isso atravessa todo o próprio período republicano, né? Tá? Que começou aí com uma forte presença de militares, né? Começou, no final das contas, com um golpe, né? Com um golpe militar, né? A República, né? E os primeiros aí presidentes, né? Deodoro da Fonseca, né? E Floriano Peixoto, militares, e as tantas também tivemos militares, aí depois daquele Hermes da Fonseca, etc, etc. Então, a conjuntura do início dos anos 80, né, da fase final, entre aspas, né, da ditadura, né, a reflexão do Florestan sobre isso. Né? Então, nós tínhamos a luta dos militares para a preservação da sua atuação política. Né? Inclusive, prevendo uma possibilidade do final da ditadura. Né? Então, situação atual qual que é? Né? É possível estabelecer essa analogia, né? Tá? Um esvaziamento da atuação dos militares, né? Como esvaziamento e preservação, tá? Esse é o ponto, né? Tá? Em algum grau houve um esvaziamento, deixaram de ocupar a presidência da República propriamente dita, né? Deixaram de ocupar boa parte, né, dos cargos políticos, etc, etc, etc. A partir aí da nova República, houve uma retomada, período aí pós-golpe, e o que nós estamos vivendo agora, né? Tá? O que nós estamos vivendo agora vai ser o esvaziamento? Vai ser um esvaziamento dessa atuação política? É isso que está acontecendo, né? Em função até também aí da atuação, né, da Polícia Federal, da atuação do STF, etc, 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 ou não, né? Porque são questões que estão em aberto, né? Na verdade, o nosso principal objetivo hoje, né, dialogar com esse texto aí do Florestan Fernandes, que eu vou apresentar, né? Vou tentar apresentar, tá? Porque como todo o texto do Florestan, mesmo que, né, que seja mais análise de conjuntura, tá? Tem uma densidade muito grande, né? São textos difíceis mesmo, tá? Né? Ainda que, né, que a leitura seja fundamental, né? Então, vou tentar, sim, né, chamar atenção para alguns pontos do texto, mas sempre, sim, né? Ainda que nós não vamos fazer isso o tempo todo, tá certo? Mas sempre colocando, né, essa possibilidade, tá, né, que algum momento vai ser explícito, algum momento vai ficar apenas implícito, né, da gente trazer, né, questões aí desse período histórico para a nossa contemporaneidade. Né. Então, dando sequência, o texto do Florestan, né, ele vai fazer, né, um questionamento dentro da perspectiva, então, né, a crítica, o que é, né, tentar fazer uma análise do que está acontecendo, né, tá? E levantar questionamentos, né? Levantar questionamentos sempre no sentido de apontar, né, para possibilidades de transformação, para possibilidades de mudança que sejam mais abrangentes se comparadas com aquilo que estaria colocado, né? Tá? Claro que isso é a minha interpretação do que é a sociologia crítica, não estou dizendo que isso seja, né, eu não estou aqui também, né, como o porta-voz fiel, né, do professor Florestan Fernandes, tá certo? É também a minha interpretação, é a minha leitura, e a possibilidade da gente aqui tá debatendo, né, tá? Na minha interpretação, né, tá certo? Né, o que vai caracterizar a sociologia crítica, tem a ver com a própria ideia, um pouco de teoria crítica, né, é isso, né, tá? Tentar a compreensão, né, do que está acontecendo, essa compreensão, uma fundamentação histórica, tá certo? Né, e chamar a atenção para possibilidades, né, se a gente estiver entendendo, especialmente o caso de algum processo de mudança, que seria isso, né? Estaríamos, né, a ditadura está se encaminhando para o seu final ou não, que perspectivas que o final da ditadura estaria abrindo, né? Assim como agora, que perspectivas, né, que as eleições de 2022 estariam, o resultado das eleições de 2022 estariam trazendo, né, tá? Né, o que aconteceu em 2023, o que está acontecendo em 2024, que possibilidades, né, que há perspectivas, né, de avanço em termos de mudança, aquilo que o Florestan Fernandes vai chamar de retomada aí, né, da Revolução Democrática, né,
da própria Revolução Nacional, enfim, né, o questionamento do capitalismo dependente. Tá? Então, o Florestan ele vai estar questionando bastante a visão predominante, né, especialmente na oposição política, no caso, ali era o MDB, que depois se transformou, né, no PMDB, né, que praticamente não tem nada a ver, tá, praticamente não tem nada a ver, né, só ficou o nome, né, que vai retomar desse nome aí do MDB, né, mas não, né, enfim, ainda que dentro dos limites de uma oposição institucional, né, enfim, né, teve uma prática, em algum grau pelo menos, né, de oposição à ditadura e daí por diante, mas o Florestan Fernandes estava questionando, né, tá, né, essa ideia de que estaria acontecendo, né, no início dos anos 80, tá certo, né, uma retomada propriamente dita da sociedade civil no Brasil, ou seja, da capacidade de auto-organização, né, da sociedade, certo, né? Tá? Seriam instituições da sociedade civil, então, como partidos políticos, como sindicatos, como movimentos sociais, como mídia. Hoje a gente falaria assim em ONGs e redes sociais e daí por diante, né? Tá? Então, né, são instituições assim, né, da própria sociedade, dessa área civil para se separar da sociedade política que seria o Estado, tá? Né? Isso é uma visão que, bom, tem a ver já um pouco com o próprio Hegel, né, mas depois aí presente um pouco no Marx, e depois retomada em grande parte pelo Gramsci, e a partir do Gramsci que estava tendo todo um debate, a possibilidade assim, né, de uma transição da ditadura para a democracia, né, a partir de um fortalecimento paulatino, né, das instituições da sociedade civil, porque estaria acontecendo um processo promovido pela própria ditadura, de distensão política, né, enfim, né, depois de abertura, de extensão na época do Geisel, de abertura na época do Figueiredo, houve uma reforma partidária, que depois a gente vai ver como o Florestan Fernandes analisa isso, que é o que aconteceu em 1980, né? Então, essa questão que está tendo um processo assim, de renovação da sociedade civil no Brasil, no início dos anos 80, né? A atuação também assim, das igrejas, em especial da Igreja Católica, mas não só, né? Enfim, tem um fortalecimento